Bom dia, quero hoje iniciar fazendo uma leitura da palavra do Senhor, do livro de Apocalipse, capítulo 2, versos do 1 ao versículo 7. Apocalipse, capítulo 2, versículos do 1 ao 7. Carta à igreja da cidade de Éfeso. Apocalipse 2, 1 ao 7, a palavra do Senhor diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Pai de amor, eu te agradeço por este dia, por esta semana que está começando hoje, pelos teus cuidados, pelo teu amor e por tua compaixão. Obrigado também, Senhor, pela leitura da tua palavra. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor coloque esta palavra no meu coração, na minha mente, na minha boca, e que esta palavra chegue, ó Pai, às mentes, aos corações de muitas pessoas. É em nome de Jesus, meu Pai, que eu oro e que eu peço. Amém. Há no livro de Apocalipse 7 cartas escritas a 7 igrejas da Ásia Menor. O que era a Ásia Menor? É uma península que se encontra entre os continentes europeu e asiático. É uma península. É mais ou menos onde hoje fica a Turquia. Então, há 7 cartas no Apocalipse escritas a 7 igrejas da Ásia Menor. Essas cartas são escritas de modo particular ao pastor e a cada igreja, como a gente lê no verso 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Como a palavra anjo significa mensageiro, e pastor é um mensageiro da palavra, entende-se que quando a Bíblia diz escreve ao anjo da igreja de Éfeso, está escrevendo ao pastor da igreja. Então, de modo particular, estas cartas foram escritas ao pastor e a cada igreja. Mas, de modo geral, esta carta se aplica a todas as igrejas e a todos nós. Pois no verso 7 lemos assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É importante nós compreendermos um pouco sobre a cidade de Éfeso, já que hoje nós trataremos da carta escrita à igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso ficava localizada na Ásia Menor. Como eu disse, é mais ou menos onde hoje fica a Turquia. Era uma
uma cidade grande, importante, a principal cidade da Ásia Menor. Esta cidade possuía uma população de cerca de 330 mil habitantes. Então era uma cidade grande, era uma cidade importante, extremamente idólatra e praticante da magia negra. Esta cidade ficou conhecida como a cidade guardiã dos templos, pois nesta cidade havia 3 templos, um dedicado à deusa falsa Diana e 2 dedicados aos imperadores romanos. Com a ajuda de Áquila e Priscila, o apóstolo Paulo fundou uma igreja nesta cidade. Nós lemos lá em Atos que Paulo passou nesta cidade cerca de 3 anos, pregando a palavra. E nesta igreja foi fundada uma importante igreja cristã. Uma curiosidade, quando Paulo pregou a palavra nesta cidade, muitos foram convertidos. Pessoas praticantes das artes mágicas. E essas pessoas tomaram os seus livros de magia, levaram para a praça da cidade, fizeram um monte e queimaram os seus livros de magia. É uma bênção o que Deus operou pelo seu evangelho, pela pregação da palavra na cidade de Éfeso. Então, quando nós chegamos no Apocalipse, dentre aquelas 7 cartas escritas para 7 igrejas da Ásia Menor, nós encontramos a primeira carta escrita para a igreja de Éfeso, ou a igreja que se encontrava na cidade de Éfeso. E Deus lançou um olhar especial sobre esta igreja. Então, primeiramente nós vemos uma igreja examinada. Deus examinou esta igreja. Versículo 1: escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Interessante, em Apocalipse capítulo 1, João teve a visão do Cristo glorificado. E nesta visão, Jesus Cristo se apresenta como andando no meio dos 7 castiçais de ouro, e tendo na sua destra 7 estrelas. E é importante nós sabermos o que representam os 7 castiçais de ouro e o que representam as 7 estrelas. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, nós temos a explicação. Os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. E as 7 estrelas são os 7 pastores. Interessante isso, né? A Bíblia chama a igreja candeeiros ou castiçais, e chama pastores de estrelas. Evidentemente, a intenção não é que os pastores exerçam o estrelismo, ou acham que podem ou devem aparecer. O sentido não é esse. Mas é importante a gente considerar como Jesus se apresentou à igreja de Éfeso logo no início desta carta. Ele se apresenta como aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Lembra que as 7 estrelas são os 7 pastores. Nós sabemos que essa palavra, esse número 7 na Bíblia, representa o número completo, a completude, a perfeição. Então, quando Jesus Cristo disse: eu tenho na minha mão direita as 7 estrelas, os 7 pastores, na verdade é uma referência a todos os pastores.
deixando claro que é Jesus Cristo quem sustenta os pastores, quem guia os pastores. Estou falando de pastores realmente que pregam a palavra, que têm compromisso com Deus, compromisso com as Escrituras. Eles são sustentados e guiados por Deus. A gente que é pastor conversa muito com outros pastores. Estava conversando ontem à noite com um pastor amigo meu, já pregou aqui e em Frutuoso, pastor Jerry, e ele dizendo assim: nós criamos um grupo de pastores para a gente poder conversar, porque pastor com pastor se identifica. Mas uma angústia, algo que pesa sobre os pastores, é a preocupação com as igrejas. Tenho conversado com pastores e ouvido de pastores a grande preocupação nestes dias, principalmente em tempos de pandemia. E a pergunta que se faz é: como a igreja estará após a pandemia? Como a igreja voltará e estará reunida após esse tempo de isolamento social? E eu digo para vocês que, como todo pastor, eu me preocupo com a vida espiritual da igreja, com a vida espiritual dos irmãos. Mas eu procuro não ficar angustiado. Eu procuro não me preocupar excessivamente. Até porque a Bíblia diz: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Então, como pastor, eu entendo a minha responsabilidade de pregar o Evangelho, de cuidar do rebanho e de guiar o rebanho. Mas eu entendo que quem guia os pastores e quem guia a igreja é Jesus Cristo. É uma bênção. Nós pastores que temos esta difícil missão, aliás, abri um parênteses para dizer uma coisa: hoje é o dia do pastor batista, segundo domingo de junho. Então, nós que somos pastores, nós não estamos sós. Jesus Cristo diz: eu tenho na minha mão direita as 7 estrelas, os pastores. A segunda coisa que Jesus Cristo diz aqui no verso 1, ele diz que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Verso 1, a parte B, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Lembra que, de acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo 20, o candeeiro ou os castiçais representam as igrejas. Então, Jesus Cristo está dizendo: eu ando no meio das igrejas. É por isso que eu procuro não me preocupar excessivamente com a igreja. Porque Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é dele. Ele fundou a igreja. Ele sustenta a igreja. É o juiz da igreja, o salvador da igreja, o defensor da igreja, o senhor da igreja, o salvador da igreja. Ele anda no meio da igreja. Sabe o que é que isso significa? Ele conhece cada um de nós individualmente. Ele conhece cada crente. Ele conhece cada membro. Ele conhece cada pessoa. Nesses dias de pandemia, eu e Ritinha, a gente fica ligando para os irmãos e perguntando: irmãos, como é que vocês estão? Está faltando alguma coisa? Qualquer coisa, ligue para nós. Se quiser conversar, orar, alguma coisa, ligue para nós. A gente liga e pergunta. Jesus não precisa disso, porque ele conhece a igreja. Ele conhece cada membro individualmente. E ele conhece a igreja no seu coletivo. Ele sabe como a igreja está nesses dias de isolamento social. Ele sabe como a igreja estará depois desse isolamento social. E eu digo para vocês: ele não nos abandonou. Em dias de isolamento social, de pandemia, eu sempre me lembro que no dia 17 próximo completará
No dia 18, aliás, completará 3 meses que nós estamos em isolamento social. E no nosso imediatismo, a gente fica orando e dizendo: ó Deus, Senhor, acaba com esse vírus, acaba com essa pandemia. Mas o tempo é de Deus. Não nos compete conhecer quando o isolamento terminará e como terminará. Mas compete a nós entender que Jesus não abandonou a sua igreja. Amados, ele diz: eu tenho na minha mão direita os pastores, guiando-os, sustentando-os, e eu ando pelo meio da igreja, abençoando, examinando, avaliando, conhecendo cada membro da igreja. E a igreja, de modo geral, todos os crentes espalhados sobre a face da terra. Então, primeiramente, nós vemos aqui uma igreja examinada. Em segundo lugar, nós vemos uma igreja conhecida. Primeiramente, Deus examinou essa igreja. E quando a gente faz um exame bem feito, a gente passa a conhecer. Então Deus examinou essa igreja e conheceu essa igreja. Nós temos, portanto, uma igreja examinada e uma igreja conhecida. E Deus descreveu a situação espiritual dessa igreja, da igreja de Éfeso. Primeiramente, uma igreja enérgica, ativa, dinâmica, na prática de boas obras. Verso 2: conheço as tuas obras e o teu trabalho. Conheço, ele conhece. Ele conhece. E desta igreja, ao examinar e ao conhecer, Deus disse: conheço as tuas obras e a tua igreja. E conheço as tuas obras e o teu trabalho. Essa igreja era uma igreja ativa. Era uma igreja dinâmica. Interessante quando Deus diz assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho. É uma referência à vida devocional de cada crente, à prática de boas obras, à dinâmica, ao trabalho, aos frutos. Olha, uma igreja dinâmica, uma igreja ativa. Porque os irmãos de Éfeso compreenderam que o cristianismo é mais do que teoria. Aliás, escrevendo a esta mesma igreja, Efésios 2:10, o apóstolo Paulo diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É importante isso, porque anteriormente Paulo havia dito: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo pelas obras, mas nós somos salvos para praticar obras. Foi isso que Jesus Cristo disse lá em João 15:16. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E essa igreja entendeu isso. Essa igreja entendeu as palavras de Paulo, por exemplo, a mensagem de Paulo, por exemplo, dita lá em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A igreja dinâmica, ativa, que praticava as boas obras. O segundo ponto que Deus viu na igreja de Éfeso, quando Deus a examinou e a conheceu, Deus viu uma igreja paciente nos sofrimentos. Verso 2, a parte C: conheço a tua perseverança. Aparentemente esta igreja estava passando por dificuldades.
estava sendo provada, provavelmente estava sendo perseguida. Mas essa igreja não desanimou, essa igreja não esmoreceu. Verso 3: tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. A igreja estava sendo provada, porque o crente é provado, porque a igreja sofre. Por que você acha que Jesus Cristo diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Porque as portas do inferno tentariam, como tentam, prevalecer contra a igreja. E quando eu digo contra a igreja, é contra mim, é contra você, é contra nós. Somos provados, somos tentados, somos injuriados, adoecemos. Temos que ficar em isolamento social. Tivemos que abandonar a comunhão. Irmãos estão morrendo. Famílias cristãs estão perdendo entes queridos. Então, essa igreja, como nós, essa igreja estava passando por perseguições, por provações. Mas o que foi que Deus disse? Conheço a tua perseverança, tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. A gente aprende duas lições básicas sobre provações e sofrimento na vida do crente. Primeira lição: as provações, os sofrimentos, as aflições são uma realidade na vida do crente. Segunda lição: nós devemos nos alegrar, nos regozijar diante dos sofrimentos. Tiago diz, Tiago 1:2: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações. São uma realidade as provações, e nós não devemos, à semelhança da igreja de Éfeso, nós não devemos desanimar ou esmorecer. Terceiro ponto que Deus viu quando Ele conheceu, quando Ele examinou e conheceu essa igreja, é que essa igreja era uma igreja ortodoxa. Ortodoxa quer dizer, de acordo com a verdade, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios das Escrituras. Uma igreja que seguiu fielmente a palavra de Deus. Lembra que essa igreja teve como o seu pregador inicial o grande apóstolo Paulo. Ora, se essa igreja não foi alicerçada nas bases da ortodoxia, da verdade das Escrituras, da doutrina da palavra de Deus. Mas Paulo passou 3 anos e foi embora. E a igreja continuou. Mas a igreja manteve-se ortodoxa, fiel, segundo as Escrituras, segundo os preceitos da palavra de Deus. E há aqui pelo menos 2 indícios da ortodoxia dessa igreja. Primeiramente, esta igreja provou a sua liderança. Verso 2, a parte C: e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Esses homens maus, esses que se declaram apóstolos e não são, foram falsos pregadores, falsos mestres, falsos profetas que tentaram se infiltrar na igreja. Lembra quando Paulo, lá em Atos 20, reuniu os anciãos dessa igreja e trouxe uma exortação? Aí Paulo diz: porque eu sei que depois da minha saída se infiltrarão na igreja lobos travestidos de ovelhas,
falsos profetas. E aqui está a exortação ou a advertência de Paulo sendo cumprida. Falsos profetas, falsos pregadores, falsos mestres, falsos apóstolos tentaram se infiltrar na vida da igreja. Era a liderança da igreja. E o que foi que a igreja fez? Provou a sua liderança. Amados, a liderança numa igreja exerce um papel muito importante. Não é à toa que Jesus Cristo disse: eu tenho na minha mão direita os pastores. Porque em qualquer igreja, se a liderança for fraca, a igreja será fraca. Nós vivemos num tempo quando é difícil liderar. Porque liderar, no caso liderar a igreja, significa ensinar os preceitos da palavra. Ensinar não apenas de modo intelectual, mas ensinar a prática. Acontece que nós vivemos um tempo quando ninguém quer ser obediente a ninguém. Ninguém quer servir a ninguém. Mesmo uma boa parte dos chamados crentes não querem ouvir a palavra. E muitas vezes a liderança da igreja é seduzida. A igreja torna-se um recanto onde o pecado reina, porque a disciplina eclesiástica não é administrada. Porque a igreja não é exortada, não é admoestada, não é ensinada, não é repreendida. A palavra não é pregada. A liderança torna-se uma liderança fraca. E se a liderança de uma igreja for fraca, a igreja será fraca também. Nós que somos pastores temos que aprender a exercer a nossa autoridade, sem sermos autoritários. Hebreus diz algo que muitos crentes não gostam: que o irmão tem que obedecer ao pastor. Evidentemente o pastor que está centrado na palavra, pregando e vivendo a palavra. Então essa igreja de Éfeso, ela enfrentou esse problema. Há falsos mestres infiltrados dentro da igreja. O que foi que a igreja fez? Provou-os para saber se eles eram fiéis ou infiéis. E quando a igreja provou-os, a igreja achou-os mentirosos. A igreja notou, verso 2, o finalzinho lá: e os achaste mentirosos. Isso é importante demais. Falsos profetas dentro da igreja, homens maus, falsos apóstolos, mas a igreja não aceitou-os passivamente, provou-os e achou-os mentirosos. E a igreja deu um passo além. A igreja odiou a doutrina desses homens maus. Verso 6: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Interessante. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Nicolaítas provavelmente é derivado de um homem da cidade de Antioquia chamado Nicolau de Antioquia. Esse homem ensinava que a igreja poderia participar de festas pagãs, que a igreja poderia participar de festas idólatras. E esse pensamento chegou lá na igreja de Éfeso. Mas qual foi a postura dos crentes de Éfeso? Provou-os, achou-os mentirosos e odiou-os, rejeitou-os e agiu bem. Porque no verso 6 o Senhor diz assim: eu também odeio. Então primeiramente Deus examinou essa igreja, depois Deus conheceu essa igreja,
uma igreja dinâmica, firme e ortodoxa. Em terceiro lugar, o Senhor repreendeu essa igreja, verso 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, verso 4, que abandonaste o teu primeiro amor. Observem que essa igreja tinha pontos muito positivos. O Senhor elogiou essa igreja, seu trabalho, sua firmeza perante as tribulações, sua firmeza doutrinária, sua ortodoxia. Mas essa igreja havia abandonado o que há de mais importante. Talvez essa igreja possuía dos piores defeitos, dos piores erros. Abandonou o primeiro amor. Primeiro amor. O que é esse primeiro amor? Primeiramente, não é paixão, é amor. Paixão é fogo de palha, ou é fogo na palha. Acende e apaga logo. O amor é duradouro. O amor é mais do que um sentimento. É atitude. O amor é devoção. É compromisso. É alegria de servir. É prontidão para adorar. É desejo de priorizar o reino de Deus. É viver ao mesmo tempo a grandiosidade e a simplicidade do Evangelho. Você já viu o novo convertido como é? Ele quer evangelizar todo dia. Ele quer orar todo dia. Ele quer ler a Bíblia numa semana. Ele quer ir para o culto todo dia. Eu tenho pena porque ele está sofrendo muito nesse tempo. Ele quer evangelizar seus vizinhos, seus colegas, sua família, seu pai, sua mãe. Ele é entusiasmado. Ele chega ao templo e ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí você diz assim, você que é crente como eu há mais tempo, você diz assim: o que é que esse irmão tem que eu não tenho? Primeiro amor. Primeiro amor. Ele é dedicado, ele é comprometido, ele é consagrado, ele é alegre. Ele chega ao templo, ele não fica acessando as redes sociais, ele quer ouvir a palavra. Um irmão novo convertido me disse: pastor, sabe quando você termina os estudos lá de Atos, na época era Apocalipse, lá nas quartas-feiras, e você pergunta assim: alguém tem alguma pergunta? Aí ele disse: eu tenho vontade de ficar de pé e perguntar: pastor, o senhor não poderia pregar mais meia hora, não? É o primeiro amor. É o primeiro amor. O amar a Deus sobre todas as coisas. O amar a Deus acima de tudo e acima de todos. É o primeiro amor. Notem, essa igreja de Éfeso era uma igreja que tinha firmeza doutrinária, mas havia abandonado o primeiro amor. Eu não estou dizendo que a firmeza doutrinária não é importante, é claro que é. A igreja tem que ser firmada na palavra. Paulo disse a Timóteo: prega a palavra, insista, repreenda, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Paulo, escrevendo às igrejas da Galácia, ele diz: se vier um anjo do céu pregando outro evangelho, seja anátema. A ortodoxia, a prática da palavra é importante.
Mas a palavra, ela tem que ser acompanhada de prática, de amor. O apóstolo Paulo diz que o amor é o caminho sobremodo excelente. João diz: aquele que diz que ama, que conhece a Deus, mas não ama, ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então havia pontos nessa igreja a serem elogiados: o trabalho, a paciência, a ortodoxia doutrinária, mas Deus não deixou de repreender essa igreja. E a repreensão dessa igreja é porque ela havia abandonado o primeiro amor. Até que ponto o amor é importante? O apóstolo Paulo responde de maneira magnífica. 1 Coríntios 13, 1-3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A fé, os dons, a ciência, o auto-sacrifício, sem o amor, não vale nada. A gente pode dizer assim: puxa, Deus foi muito severo com essa igreja. Essa igreja era perseverante, era zelosa, era ortodoxa, mas o Senhor a repreendeu. Amados, é possível uma igreja trabalhar, suportar com paciência as tribulações, ser zelosa, ter doutrina e deixar de amar. A doutrina é essencial, mas é como um deserto se não houver a prática das virtudes cristãs, do primeiro amor, do amor cristão, do amor ao próximo, do amor a Deus, do amor aos irmãos, a piedade, a dedicação, a consagração. Por isso que Deus repreendeu essa igreja e diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Em quarto lugar, notem que Deus examinou a igreja, conheceu a igreja, censurou a igreja, e em quarto lugar o Senhor exortou a igreja. Verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Deus tinha, na verdade, 3 exortações para esta igreja. A igreja precisaria tomar 3 decisões. Primeiramente, a igreja precisaria fazer um exercício de autoanálise. Lembra-te, pois, de onde caíste. Isso aqui é algo para eu fazer comigo mesmo. Para cada crente perguntar a si mesmo: onde foi que eu caí? Onde foi que eu mudei? Onde foi que eu me transformei neste crente frio, sem compromisso? Quando foi que eu deixei de ter prazer de orar, de ler a Bíblia, de evangelizar? Quando foi que eu parei de fazer a oração do salmista? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Lembra-te depois de onde caíste. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando foi que a igreja mudou? Quando foi que a igreja se tornou tão fria, tão formal? Quando foi que a igreja deixou de adorar, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram? Quando foi? Lembra-te de onde caíste. Lembra quando e como você mudou.
A segunda decisão que aquela igreja precisaria ter era virar as costas para os seus erros. Verso 5, arrepende-te. A palavra arrepender-se significa virar as costas para o pecado, para o erro. Envolve mudança. Primeiramente, mudança de pensamento. Mudança de pensamento em relação a si mesmo. Eu errei, eu sou mau, eu abandonei o primeiro amor. Mudança de pensamento em relação aos pecados. Passa-se a entender que o pecado é uma ofensa contra a pessoa de Deus, a palavra de Deus e o caráter de Deus. O arrependimento é uma mudança de pensamento em relação a Deus. Eu passo a entender que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele é perfeito, que Ele não pode tolerar o pecado. Mas o arrependimento é também uma mudança de vida, de atitude, de comportamento, de ação. Então Deus disse à igreja de Éfeso, aos irmãos de Éfeso: arrepende-te, vira as costas ao erro. A terceira decisão que aquela igreja precisaria tomar era buscar a restauração. Verso 5. Volta à prática das primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Volta à alegria que você tinha, ao primeiro amor, à generosidade, à simplicidade, à humildade, ao amor, ao cuidado com o próximo. Aquele tempo quando você entendia que a coisa mais importante do mundo era servir a Deus, que tudo mais é resto, que o prazer do crente deve ser priorizar o reino de Deus, adorar, orar, muitas vezes só para agradecer e para dizer: Senhor, eu estou orando só porque eu quero ter intimidade contigo. Como disse o salmista: a minha alma tem sede de ti, tem sede do Deus vivo. Buscar a restauração, buscar praticar as primeiras obras. No Velho Testamento, quando queria-se expressar esse arrependimento, as pessoas costumavam rasgar as próprias vestes. De vez em quando a gente vê isso no Velho Testamento, alguém arrependido ou supostamente arrependido rasgando as vestes. Mas alguém poderia estar rasgando as vestes e não estar verdadeiramente arrependido, ser apenas um remorso, não ser algo sincero. Aí o profeta Joel disse algo diferente. Joel 2:13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Interessante, não é isso? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Provavelmente um exame da nossa vida espiritual nos conduzirá a essa decisão de arrepender-se, de voltar à prática das primeiras obras e de rasgar não as vestes, mas rasgar o coração, numa atitude de sincero arrependimento e de sincera contrição. Em quinto lugar, para encerrar, uma igreja ameaçada. Versículo 5, a parte B, o Senhor disse àquela igreja: quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O Senhor examinou aquela igreja, conheceu aquela igreja, censurou aquela igreja,
exortou aquela igreja e aqui ele ameaçou a igreja. Porque ele diz: arrependa-te, volta à prática das primeiras obras. Mas aí ele disse: quando não brevemente virei a ti, olha a ameaça, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que é que significa essa ameaça? Tirarei do seu lugar o teu castiçal. É difícil de entender, mas pode significar duas coisas. Primeiramente, se a igreja não voltasse à prática do primeiro amor, à prática das primeiras obras, a igreja perderia o seu poder de influência. Não é isso que tem acontecido com muitas igrejas? Com muitos de nós? Nós perdemos a capacidade de influenciar o mundo. Parece que o mundo está influenciando a igreja, quando a igreja deveria influenciar o mundo. Amados, uma igreja que deixou de influenciar o mundo, ela pode deixar de existir. Ela não serve mais para nada. Porque nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Nós somos o povo escolhido, a nação santa, a raça eleita, para proclamar, Pedro diz, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então essa igreja poderia perder o seu poder de influência. Mas quando Deus diz assim: se não tirarei do seu lugar o teu castiçal, poderia ser algo pior: o desaparecimento da própria igreja. Porque a igreja de Cristo, a igreja de modo geral, ela não vai deixar de existir. Mas uma determinada igreja local, ela pode deixar de existir. Deixe-me dizer algo preocupante. A igreja de Éfeso, a quem foi escrita esta carta, encontrava-se localizada onde hoje é a Turquia. Eu já disse que a Bíblia chamava Ásia Menor. É uma península entre a Europa e a Ásia. Nos tempos do Novo Testamento, onde hoje é a Turquia, era uma das partes da terra onde havia mais cristãos. Aquela área ali, boa parte ali é a Turquia. E quando quando João escreveu essas coisas, a Turquia, onde hoje é a Turquia, havia muitos cristãos. E sabe qual é a realidade da Turquia hoje? A Turquia hoje é um país muçulmano. 98% da população islâmica, 98% da população da Turquia é composta por islâmicos, por muçulmanos. A igreja deixou de existir? Aparentemente sim. O que foi que Deus disse? Lembra-te onde você caiu, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras, então se não virei brevemente a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Não ama, não pratica o primeiro amor, para que existir? E a triste realidade é essa: de uma faixa de terra de muitos cristãos, a Turquia se tornou um país cuja população é quase que 100% adepta do islamismo, é quase 100% muçulmano. Amados, Paulo se refere ao amor como caminho sobremodo excelente. É muito importante que as nossas igrejas sejam ortodoxas, firmeza doutrinária, preguem a palavra, aprendam a palavra, ouçam a palavra. Mas a palavra precisa ser posta em prática. Nós precisamos tirar as lições que nós aprendemos lendo a palavra no templo e colocá-las em nossos dia a dia. Quando nós falamos da prática da palavra,
nós não podemos ignorar o amor. João diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4:7. 1 João 3:18, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, que nossas igrejas sejam ortodoxas, firmadas na palavra. Que nossas igrejas sejam ativas, que trabalhem, que evangelizem, que façam o bem, que pratiquem boas obras, que frutifiquem. Que nossas igrejas se mantenham firmes diante das tribulações, diante do sofrimento. Mas que as nossas igrejas jamais abandonem o primeiro amor. Fica aí a exortação para todos nós. Examine se o homem é si mesmo. Onde foi que nós caímos? Quando foi que nós perdemos o entusiasmo, o compromisso com Deus? Viremos as costas para o pecado, para o erro. E voltemos à prática das primeiras obras, ao primeiro amor. Esta carta foi escrita há mais ou menos 2000 anos. De modo particular à igreja de Éfeso e ao pastor da igreja. Mas no verso 7 nós lemos assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa mensagem permanece moderna, permanece contemporânea. E deve ser aprendida e assimilada por todos nós. Se você não é crente ainda, o primeiro passo que você precisa dar é em direção a Jesus Cristo. Arrependa-se do seu pecado e creia em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Se você já é crente como eu, voltemos ao primeiro amor. Que o nosso amor, como diz Paulo, seja sem hipocrisia. Pai de amor, eu te agradeço pela exortação da tua palavra, por esta palavra escrita à igreja de Éfeso, mas que se aplica também a nós também. Que nós ouçamos de bom grado, de coração, de boa mente, na perspectiva de praticar. Que sejamos ativos, dinâmicos, firmes nas tribulações, ortodoxos na doutrina, mas praticantes do primeiro amor. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados. Eu peço em nome de Jesus. Amém.